Boa tarde, meus caros internautas. Aqui é o Marco Túlio. Me desculpe se eu demorei um pouco a fazer outro vídeo, mas eu estava com outras atividades. A gente vai dar continuidade ao trabalho do canal, o Absoluto Não Existe. Eu acho que o último que eu falei foi em janeiro, foi no final de janeiro, que eu falei sobre os deuses solares, não é? Eu estou falando sobre a hierarquia cósmica que vai do Deus planetário até o Deus universal, tá ok? Eu falei dos deuses planetários, que eram os problemas que enfrentam um Deus planetário. Eu falei de alguns problemas, o aquecimento da temperatura interna do planeta, as placas tectônicas, o afastamento da Lua, os asteroides, os bolores no sistema solar. Aí depois eu falei sobre os deuses solares, os problemas que levam esses avatares a controlar as reações nucleares no Sol, que um incremento dessas reações nucleares pode levar ou uma explosão solar ou até mesmo um aumento da intensidade luminosa do Sol, com consequência desastrosa para a Terra, pulverizar nossa água líquida, né? Um aumento de 10% na luminosidade do Sol já evaporava nossa água na Terra, tá certo? Inviabilizando a nossa vida nesse planeta. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre, eu tinha falado que os deuses solares eram deuses muito conhecidos na Terra. Nem tanto o Siddhartha. O Siddhartha não é considerado um deus, não. O Siddhartha Gautama foi um avatar que desceu à Terra no solo hindu, mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Ele é o mentor do budismo, né, na Terra. E também o Krishna, que é um deus hindu também, ele desceu na Terra mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. Todos dois são deuses solares. E eu tinha falado também que dos deuses planetários que chegou a mim, né? Você sabe que eu tenho um mentor espiritual, que é o Isídio, que fala que o deus planetário era Moisés, que tinha mais dois deuses planetários próximos à Terra que ele não identificou, ok? Então você teria o Moisés, um deus planetário, você teria o Puro Histórico, um deus solar, e Krishna, um deus solar também, tá certo? São conhecidos aí na Terra, né? O Krishna é considerado um deus absoluto, o Moisés é um profeta hebreu, e o Siddhartha Gautama, ele é um avatar que ele é o mentor do budismo, né? Você sabe que o budismo é uma religião aí, mais ou menos uns 500 milhões de budistas vivem no mundo, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a hierarquia cósmica, dando continuidade dos deuses galácticos, tá ok? Então a hierarquia cósmica ela vai do deus planetário, deus solar, deus galáctico, deus universal. Elas são quatro níveis, tá ok? E depois eu falo um pouquinho a respeito desses níveis. Eu quero dizer assim que um deus galáctico muito conhecido na Terra, que ele é considerado um deus na Terra, inclusive um deus absoluto, é uma coisa que eu tenho criticado muito, essa questão do absoluto não existir, que o nome do canal é Absoluto Não existe um deus absoluto, né? Que é Jesus Cristo, tá certo? Que é o mentor da igreja cristã. Você vê que 1/4 da população da Terra, mais ou menos aí 8 bilhões encarnados, 1/4 daria 2 bilhões. 2 bilhões você tem mais ou menos aí o número de cristãos na Terra. Claro que aí são várias denominações, você tem os católicos, mais ou menos 1 bilhão, você tem mais ou menos 500 milhões os ortodoxos, e você tem mais ou menos 500 milhões os protestantes, tá ok? Aí os protestantes têm várias linhas, né? E eu não preciso dizer aqui que são várias linhas dentro do protestantismo, ok?
Então, o Jesus Cristo ele é classificado no terceiro degrau da escala cósmica. Você veja como ele é muito elevado, viu? Ele está no terceiro degrau da escala cósmica. E não é à toa, né, que ele é considerado um Deus na Terra, né? Então eu vou falar um pouquinho quais seriam as atribuições de um Deus galáctico. Mas antes de falar, eu vou falar um pouquinho sobre Jesus, assim, algumas características que ele tem como um Deus galáctico. Ele, por exemplo, Jesus, ele tem autonomia em todo o universo. O universo, para quem não sabe, tem um universo observado e o universo não observado. A estimativa do universo observado é mais ou menos 14 bilhões de anos-luz. Ok? Depois eu falo com mais detalhe do universo não observado. Quando eu for falar sobre o Deus universal, eu falo sobre os dois universos. Por enquanto, vamos ficar só no universo observado, que gira em torno do tamanho desse universo, gira em torno de 14 bilhões de anos-luz. Os físicos, eles calculam mais ou menos 13,8 bilhões. Vamos chutar aí para 14 bilhões, tá ok? Então Jesus ele tem autonomia em todo esse universo, nessa parte observada do universo. Uma das atribuições dele é administrar galáxias. A gente sabe que a estimativa só no universo observado existe mais ou menos 2 trilhões de galáxias. Veja como esse universo é gigantesco, né? 2 trilhões de galáxias só no universo observado, e fora o não observado. Então Jesus ele tem mais ou menos a função de administrar mais ou menos 1 bilhão de galáxias. Aí eu fico pensando às vezes, eu acho que eu não consigo nem administrar minha casa, imagine 1 bilhão de galáxias, na verdade. Então o cara realmente é um avatar de magnitude elevada. Não é à toa que ele é considerado aí um Deus na Terra, né? Essas instruções, elas são passadas por mim, porque eu sou um médium, pelo Isídio. O Isídio é um físico elevado que trabalha na casa dos físicos. Isso depois eu, com mais calma, eu faço um vídeo falando das casas mais elevadas, que são 5, tá certo? Eu acho que eu já falei alguma coisa a respeito das casas mais elevadas. Tem a casa dos físicos, tem dos matemáticos, dos biólogos, dos engenheiros, tem a casa jurídica, né? São 5 casas nesse universo, tá certo? Então, assim, eu queria falar, antes de falar um pouco sobre os problemas, que são 2 problemas que os deuses galácticos enfrentam. É claro que não só são esses 2 problemas, eu vou citar, senão aí o vídeo vai dar 1 hora e meia, eu não quero estender muito. Meus vídeos é 20 minutos, 25, fica muito chato. Às vezes eu vejo vídeo de 2 horas, eu não aguento, 1h30, eu não tenho paciência não, tô ficando velho. Tá ok? Então me desculpe aí quem tiver vídeo com 2 horas, 1h30, eu não vejo não. Então aí no caso Jesus, ele tem uma característica chamada característica de avatares, que é a volição. O pessoal do meio espírita sabe o que é a volição. A volição é o deslocamento pelo espaço, não pelo tempo. Não. Embora alguns avatares possam se deslocar pelo tempo, mas não são todos os avatares que se deslocam pelo tempo, tá ok? Então a volição é basicamente se deslocar pelo espaço. No caso, por exemplo, de Jesus Cristo, como é uma característica de um avatar, só explicando assim, quando o avatar chega em 20 características, ele é considerado avatar de magnitude elevada. Então, isso que eu estou falando para você é uma característica do Cristo, de Jesus, entendeu? Que é a volição. Ele é capaz de se deslocar 1 bilhão de vezes a velocidade da luz, tá ok? 10 a 9 C. É mais ou menos a velocidade de deslocamento dele pelo espaço. Com isso, ele tem condições de trabalhar em todo o universo. O universo, eu citei aqui o universo observado, tá ok? Então, por exemplo, se você fizer um cálculo, por exemplo, 14 bilhões de anos-luz, mais ou menos o raio desse universo, ele em 14 anos, no relógio da Terra, ele atravessaria de uma ponta a outra desse universo, tá ok? Claro que sabemos pelo
pelos estudos da física, da relatividade do Einstein, que o tempo é relativo e que são dois relógios. Tem um relógio da Terra, que é 14 anos, e tem um relógio dele próprio, ok? Que para ele não passa 14 anos, passa um dia, 2 dias aí atravessando esse raio aí desse universo, tá ok? Acho que dá para entender, né? Talvez o pessoal mais leigo às vezes ainda não compreende a questão dos relógios, né? Eu tenho falado muito isso, a questão, por exemplo, o Einstein sinaliza, por exemplo, você vai com uma nave com velocidades elevadas ou então próximo a um buraco negro, que o tempo passa mais devagar, né? Então os relógios não funcionam da mesma coisa, o relógio na Terra e o relógio para quem está em um determinado referencial, tá ok? Seja viajando próximo à velocidade da luz ou próximo a um buraco negro supermassivo, por exemplo, né? O caso do filme Star Interestelar, né? Que é interessante, né? 1 hora no planeta Miller lá significava 7 anos na Terra, né? Então são relógios distintos. Um relógio do planeta Miller era 1 hora, né? Veja como o tempo passava muito mais lentamente nesse planeta, próximo ao buraco negro, né? Eu acho que o pessoal que assistiu o filme sabe do que eu estou falando, né? E passava 7 anos na Terra, né? Então o relógio na Terra era 7 anos e o relógio no planeta Miller era 1 hora, tá ok? Assim, só para entender que o relógio do Cristo, para ele não passa 14 anos não, tá ok? Passa um dia e meio, 2 dias, estourando 2 dias no relógio dele, entendeu? Então os relógios são distintos, ele é capaz de trabalhar em todo o universo, ele tem autonomia. Depois eu falo, quando eu for falar o Deus Universal, que existe um avatar que administra esse universo, ele trabalha nos dois universos, o universo observado e não observado, tá ok? Bom, então aí é uma característica de um avatar, a evolução, tá certo? Então ele é capaz de trabalhar em todo o universo. É claro que não só tem ele não, tem milhões, na verdade são 300 milhões de deuses galácticos que trabalham nesse universo. São mais ou menos 400 milhões deuses planetários, 300 milhões deuses solares e 300 milhões deuses galácticos. Então, um total mais ou menos de 1 bilhão de avatares que estão na escala, nessa hierarquia cósmica. É claro que talvez muitos acham que Jesus seja um, então não. Ele é um de milhões de deuses galácticos que administram as galáxias desse universo. Veja que, por exemplo, Deus planetário, eles administram planetas. É o caso que eu citei da Terra. Deuses solares, eles administram sóis, estrelas. E os deuses galácticos, nessa hierarquia cósmica, eles administram galáxias, tá ok? Então aí você teria, Jesus seria um de 300 milhões de deuses galácticos. Outra coisa que eu queria falar também é a questão da magnitude. Por exemplo, vamos tentar entender. O Deus galáctico, ele varia de 1 a 8. É a magnitude, tá ok? Então, por exemplo, ele chegou no terceiro degrau, tá certo? Então ele varia de 1 a 8, quer dizer, o Deus planetário também é de 1 a 8. O Deus solar de 1 a 8, tá certo? O Deus galáctico varia também de 1 a 8. Depois eu posso explicar por que 8. Isso são determinações mais elevadas, depois eu explico por que a magnitude é 8. Então ele varia de 1 a 8, por exemplo. Assim, dando um exemplo para o pessoal entender, um Deus galáctico de magnitude 1, ele administra uma galáxia. Um Deus de magnitude 8, que é o mais elevado, ele administra todas as galáxias do universo. Por exemplo, um observado seria 2 trilhões de galáxias. Jesus, ele está numa hierarquia cósmica. A magnitude dele é 6. Não é 1 nem é 8, é 6. Então, ele é capaz de administrar pela magnitude dele. Ele é classificado de 1 a 8 dentro de um Deus galáctico. Não sei se o pessoal entendeu a classificação, tá certo? Você tem classificação na Terra. Às vezes um professor tem um adjunto, o professor titular varia de 1 a 4, de 1 a 6. Não sei bem a escala das universidades. Tá ok? Então tem a classificação de 1 a 4. Tem o adjunto, tem o substituto. Tem 4 ou 5 classes.
Cada uma varia de 1 a 4. Então tem as classificações, né? Tem assim, por exemplo, general de 1 a 2, 3, 4 estrelas, né? Tem o general e tem as classificações dentro do general, do general, né? São subclassificações. Então você tem o Deus Galáctico variando de 1 a 8, tá ok? Então veja bem, Jesus ele é um Deus Galáctico, mas tudo 6, tá ok? Então ele é capaz de administrar, ele está sobre a orientação dele 1 bilhão de galáxias. Veja bem que um avatar ter sobre sua responsabilidade 1 bilhão de galáxias deve ser respeitado. E é, né? Considerado um Deus na Terra. Não é um Deus absoluto, mas é considerado um Deus na Terra, né? Pelo menos 2 bilhões de cristãos na Terra acham ele um Deus, né? Desculpa. Ok? Não é um Deus absoluto. Na verdade, na Terra ele é considerado um Deus absoluto, né? Eu tenho criticado isso, que o nome do canal é o absoluto não existe. Então não existe um Deus absoluto, seja Jesus Cristo ou Krishna, que também é considerado pelo panteão hindu um Deus absoluto, né? Pelos hindus, tá ok? Absoluto aqui é eterno, imutável, né? Infinito, né? Tá certo? Esses são alguns conceitos do absoluto. Incognoscível, supremo, né? Essas palavras dão a ideia de absoluto, tá ok? Bom, então eu falei mais ou menos aí o que seria Jesus. Eu estou dando, pelo menos, o único exemplo que eu tenho aqui para passar para você é de Jesus. Infelizmente eu não tenho outra referência assim conhecido na Terra, tá certo? De Deus Galáctico. Estou citando aqui Jesus, tá ok? Assim como eu citei o Siddhartha, citei o Krishna, Deus solar, e citei Moisés, o Deus planetário, tá ok? São referências conhecidas na Terra dentro dessa hierarquia cósmica. Você veja, por exemplo, que é uma coisa que eu já tenho afirmado, que a matéria ela precisa da mente inteligente para ser organizada, tá certo? Para ser calibrada. E quem faz isso são os avatares, tá ok? Aí você pode mais calibrar o quê? As leis físicas, por exemplo, tá certo? Por exemplo, eu falei dos deuses solares, dos deuses planetários, falei de problemas envolvendo um planeta, envolvendo um sol, e quem fazia essa calibragem eram os avatares, eram os deuses solares, deuses planetários. E vou citar aqui um problema dentro da responsabilidade de um deus galáctico, tá ok? Eu vou citar basicamente 2 problemas, principalmente um que eu acho mais forte, que é a questão, por exemplo, da força repulsiva do espaço. Porque, na verdade, os físicos sabem, por exemplo, que eu tenho citado em vídeos anteriores, eu falei o que era a energia escura e a matéria escura. A energia escura eu citei que era o espaço. O espaço ele tem uma força repulsiva. É o espaço nesse universo que faz com que esse universo esteja em aceleração. O pessoal que tiver alguma dúvida, vá lá no vídeo energia escura e matéria escura, que eu explico esses dois fenômenos que não é muito conhecido ou não é muito compreendido pelos físicos. Eu citei que a matéria escura era o tempo e que o espaço era energia escura, tá ok? O pessoal que tiver alguma dúvida, vá lá. Então o espaço ele é responsável pela aceleração do universo. O espaço ele tem uma força repulsiva. Você pode perguntar assim, mas Marco Túlio, quem é que realmente quem é o responsável por essa aceleração? Eu também expliquei lá no vídeo que são partículas muito pequenas que na literatura da Terra são conhecidas como gravitons. Os gravitons eles podem ser calibrados, então a polaridade do gravito pode ser positiva ou negativa. Se a polaridade do gravito for negativa, a força é repulsiva. Se a polaridade do gravito for positiva, a força é atrativa. Porque na física da Terra a gravidade é conhecida apenas como uma força atrativa, não é repulsiva. O pessoal que tiver dúvida, vai lá no vídeo, porque eu fico repetindo uma coisa que eu já disse, tá certo? Fica um pouco chato. Mas vamos tentar entender. Os gravitos, eles produzem
o campo gravitacional que produz a força, que pode ser atrativo ou repulsivo, dependendo da polaridade do gráfico, tá ok? Vai lá no vídeo que eu falei isso, eu passei bem uns 40 minutos falando sobre a energia escura e a matéria escura, tá ok? Então veja bem, aí veja uma coisa que eu acho importante, por exemplo, se essa força repulsiva for muito forte, vamos tentar entender, porque assim, os grávitos produzem o campo gravitacional, que pode ser atrativo ou repulsivo, tá certo? E que o espaço, ele tem essas partículas na sua índole, no seu interior, na sua substância, o espaço. Então isso provoca uma força repulsiva. A soma de todos esses grávitos, esses campos gravitacionais, produz essa força repulsiva, que é a força que é conhecida como energia escura. Tá certo? Então veja bem, você tem que ter aí um ponto ótimo dessa força, concorda comigo? Porque, veja, se você tem, por exemplo, um veículo de 1 tonelada e joga um guindaste com 10 toneladas de quinzinho em cima do carro tentando acelerar o carro, você vai destruir o carro, não é verdade? Então você tem que ter um equilíbrio nessa força para não arrebentar a matéria bariônica. Veja aí como é uma coisa delicada, né? Não é verdade? Quer dizer, quem é que calibra essa força repulsiva? Aí eu estou dizendo a você que está na alçada de um deus galáctico, tá certo? Não está na alçada de um deus solar. Deus solar, as preocupações de um deus solar é junto às questões envolvendo o Sol. Um Sol não, apenas o Sol, uma estrela, né? Eu falei, por exemplo, que equilibrava as reações nucleares, monitorava as erupções solares, né? Mas não está na alçada de um deus solar. E olha que o deus solar já está no segundo degrau, né? Está na alçada de um deus galáctico, está na alçada de um Jesus da vida, tá certo? Ele calibrar essa força para não arrebentar a matéria bariônica. O pessoal chama de Big Rip. O pessoal que não conhece inglês, é grande ruptura. Big Rip é grande ruptura. Os físicos teóricos têm estudado um pouco essa questão aí do Big Rip, tá ok? Se essa força repulsiva for muito forte, pode desagregar a matéria bariônica, tá ok? Tá certo, eu não sei se ficou clara a questão, tá ok? Pessoal que tiver dúvida alguma coisa em relação à energia escura, vá lá no vídeo, viu? Eu já faz algum tempo que eu fiz esse vídeo, eu acho que foi no ano passado, final do ano passado, tá certo? Então, os deuses galácticos, não apenas Jesus, são milhões, eles calibram essa força, tá certo? Se for uma força em demasia, vai arrebentar a matéria bariônica, tá ok? Isso aqui é uma coisa que os físicos às vezes não compreendem, essa sintonia física no universo. Multiverso, infinitos universos, um foi calibrado, deu uma loteria cósmica aqui, e esse universo ficou calibrado, uma sintonia fina, princípio antrópico, forte e fraco. Mas os caras no fundo não sabem como é que se dá essa sintonia fina. Quem está por trás dessa sintonia fina são os avatares, os deuses planetários, solares, galácticos, universal. Esses caras que estão por trás disso. É uma coisa aleatória, a matéria aleatoriamente, ela vai calibrar. A matéria pode ser até um pouco inteligente, mas ela não tem a capacidade de calibrar toda a lei física de um universo. Tem. Matéria só não tem essa inteligência. O nível mental da matéria é muito pequeno. À medida que você se desloca para a matéria, seu nível mental vai diminuindo, não é? Depois eu posso falar com mais calma que essas questões aí da densidade mental e diminuindo à medida que você se dirige ao microcosmo, certo? Tá ok? Eu não sei se ficou claro que então quem calibra essa força repulsiva, que é a energia escura, que é o espaço, a energia escura é o espaço. Claro que vai ter aí alguns físicos que não vão concordar. Bom, aqui eu estou levantando a leve, estou aqui com uma hipótese do que seja matéria escura. A energia escura é uma coisa que não é bem compreendida pelos físicos, tá certo? Tá certo? Tô uma hipótese aqui, tá certo? Que precisa ser avaliada e questionada se faz sentido ou não. Para mim faz, né? Eu inclusive disse que para entender a matéria escura e a energia escura você precisa mudar
a sua compreensão do que seja dimensão. Eu disse lá no vídeo, você precisa entender que as dimensões, para entender a matéria escura e a energia escura, são os elementos construtivos de um sistema. As dimensões aqui na Terra, na física da Terra, é um sistema posicional, tá certo? Então você tem que pensar de uma maneira diferente o que sejam as dimensões para poder entender a matéria escura e a energia escura. Veja lá no vídeo, tá certo? Eu falei sobre isso, que tem que mudar a maneira como eu encaro as dimensões para poder entender a matéria escura e a energia escura. Porque na verdade, esse universo ele é tridimensional, matéria, tempo e espaço. Matéria bariônica, tempo e espaço. São 3 dimensões. Pela equação do Einstein, pela teoria do Einstein, ele é quadridimensional. É uma visão diferente, tá certo? Em plataformas mais elevadas, na casa dos físicos, os caras veem de uma maneira diferente. Os físicos da Terra veem de uma maneira e os caras veem de outra maneira, né? Tá certo? Eu acredito ser mais forte, né? Uma casa de físico elevado, né? Então, na verdade, a física da Terra ainda está muito no começo. Eu disse em vídeos lá que agora que deu o primeiro passo de 1 milhão de passos para compreender as leis desse universo. Então a gente está muito no começo. Bem, basicamente o que eu tinha para falar era isso aí. Então essa força repulsiva, que é o espaço, ela é calibrada o quê? Os grávitos, né? Tem que mexer dessas partículas subatômicas para que a intensidade do campo repulsivo não seja tão forte. Tá certo? Veja que é mexer no microcosmo, né? Os caras mexer, é aquilo que eu falei. Eu acho que eu falei em vídeos anteriores a questão de Jesus, que ele andou sobre as águas, ele baixou a gravidade. Eu acho que eu tenho falado isso, né, em vídeos anteriores. Ele baixou o campo gravitacional terrestre no lago, o lago em Israel, que é tipo mar da Galileia, chamam de mar, né? Na verdade é um lago. E ele baixou o campo gravitacional do lago para poder andar sobre as águas. Então ele mexeu com as leis do macro, né? E também quando ele transformou água em vinho, ele mexeu com a física molecular da água, né? Transformou água em vinho, em álcool etílico. Eu falo lá no vídeo, o pessoal é só dar uma olhada lá em Jesus, né? Que foram dois milagres que o Cristo fez, que foi andar sobre as águas. Que, se eu não me engano, era 10 a 18 joules de energia o que ele gastou para andar sobre as águas. Mas eu não citei quanto é que ele gastou para transformar 400 litros de água em vinho. Isso é mais ou menos aí o consumo de energia elétrica de Fortaleza aqui. Fortaleza tem mais ou menos 2,6 milhões de habitantes. Isso que ele gastou para transformar água em vinho. Bom, outra coisa também que, só para concluir, eu acho que já deu bem uns 20 minutos, eu não gosto de meus vídeos muito compridos não. Além da monitoramento dessa força repulsiva, que é uma atribuição dos deuses galácticos, a estabilidade dos aglomerados galácticos também é uma atribuição dos deuses galácticos. Você veja que nem todos... Você vê, por exemplo, que Andrômeda está se aproximando, nem todas as galáxias estão se afastando. Algumas mais próximas estão se aproximando e se reunindo em aglomerados, né? Um equilíbrio, né? O pessoal chama às vezes de... Esses aglomerados galácticos chama tipo... fios, tipo fio com cordões, tipo rosários, cordãozinho, fio. Cada bolinha dessa um aglomerado galáctico, aglomerado dos aglomerados. Então isso tem que ter aí um monitoramento para saber a estabilidade desses aglomerados, tá ok? Então isso aí também é uma atribuição dos deuses galácticos, tá ok? De Jesus e mais milhões aí que administram as galáxias desse universo, tá ok? Não é um indivíduo apenas administrando tudo. Talvez alguns pensem que um Deus todo-poderoso administra sozinho esse universo. Não. Na verdade, como o Cristo falou, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ele quis dizer que na vinda do Senhor é gigantesca, mas os trabalhadores são poucos. É porque nós temos poucos avatares para administrar esse universo. Veja, por exemplo, que nós temos mais ou menos 1 bilhão de avatares
na hierarquia cósmica, mais 1 bilhão nas casas mais elevadas, dá 2 bilhões. Mas a gente precisa aí de muito mais, 5, 8, 10 bilhões para administrar esse universo, entendeu? Você veja como é complicado, é mesmo com a empresa. Você tem uma empresa, você tem 100 funcionários, você precisa de 1000, né, para tocar a empresa, para aumentar a produtividade, né? Na verdade, então é isso, o que ele quis dizer é isso aqui. Os trabalhadores são poucos, mas tem que orientar o ser humano, não só o ser humano. Você vê que nesse universo, eu falei em vídeos anteriores, existem bilhões e bilhões de formas de vida inteligente como o ser humano, entendeu? Pois tá, então aí eu vou ficando por aqui. Eu acho que deu para entender aí, só recapitulando um pouco. A calibragem dessa força repulsiva, que é o espaço, né? Calibrar os gravitons e também o monitoramento da estabilidade dos aglomerados galácticos, tá ok? A estabilidade dessas estruturas aí, né? E que no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre Deus Universal. Na verdade existe um avatar de magnitude elevada, muito elevada mesmo, que administra esse universo, é chamado Deus Universal. Ele que administra esses 2 bilhões de avatares, ele administra toda essa coletividade para gerenciar esse universo, tá ok? E aí eu falo no próximo vídeo sobre o Deus Universal. Ele é conhecido na Terra como Jeová, Brahma, Alá, tem muitos nomes aí que ele é conhecido, né? O pai da Igreja Católica, né? Então aí eu falo dessa parte de hierarquia cósmica. Aí mais pra frente eu vou falar em outros assuntos, ok? Pois tá, obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo, ok?